Bom dia, quinto ano. Vamos iniciar mais uma aulinha de ciências hoje. Hoje nós vamos iniciar com a correção das atividades da aula passada, da aula da semana anterior, né, a semana passada, porque na semana passada nós fizemos uma atividadezinha no portal, certo? A atividade é referente aos últimos assuntos trabalhados, que foi sobre a influência do Sol nos corpos e a influência do ser humano na natureza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletricidade, entender um pouquinho aí o que é eletricidade, né? Através de que é que nós temos a eletricidade, essa energia elétrica, né? E vamos falar também sobre o caminho da eletricidade, qual é o caminho que a eletricidade percorre até chegar às nossas casas e nos proporcionar o comodismo que nós temos, como o uso de ventiladores, ar-condicionados, geladeira, né, para manutenção de alimentos, entre inúmeros outros, televisão, né, é uma questão interativa, o uso do celular que nós estamos utilizando agora, entender qual é o processo que a energia elétrica ela percorre até chegar às nossas casas, nos beneficiando com todos esses aparelhos. Então, espero que vocês prestem atenção na aula. Qualquer dúvida que surgir, a tia está à disposição para tirar, é só entrar em contato, tá certo? Então, beijinho. Vamos lá, quinto ano, vamos às correções das últimas atividades que nós não fizemos na semana passada, porque na semana passada nós fizemos uma atividadezinha no portal. A primeira correção é sobre o assunto a influência do Sol nos corpos, que é aí na página 79, certo? Na figura, liste as ações causadas pelos raios solares. Aqui nós temos uma sugestão de resposta, tá certo, galerinha? Isso não quer dizer que vocês obrigatoriamente precisem ter respondido dessa forma. Então, tem assim, a menina bronzeada é uma influência, né? Porque a gente sabe que o bronzeamento natural, ele vem do sol. A absorção de vitamina D, que a gente sabe que é essencial para o nosso corpo também, e que ela é proveniente do sol. Evaporação e aquecimento, a gente vê aí a evaporação da água aí, dessa água. Realização da fotossíntese, no caso da planta. E a secagem de roupa também, né? Aí no varal. E a questão da luminosidade. Da número 2, tem numere corretamente. Existe uma passagem parcial da luz através do corpo, o que permite apenas uma visão da claridade. Então, isso aí seria translúcido, né? Não há passagem da luz através desse meio. Isso aí é o opaco. E a luz consegue passar em sua totalidade, permitindo uma visão nítida através do corpo, que é transparente. Então, seria 3, 2 e 1. E a número 3, qual é a influência e a importância do Sol nos corpos, né? Gente, o Sol é o único corpo que pode transmitir de forma natural a luz. O calor também, né? E a energia para qualquer corpo, podendo provocar transformações nos mesmos. Agora, a atividade sobre a influência do ser humano na natureza, na página 83. Defina o que são fontes de energia. Primeiro, fonte de energia renovável, São fontes de energia que não se esgotam com o uso, pois podem ser renovadas por processos naturais em intervalos mais curtos de tempo. E as fontes de energias não renováveis, diz assim, são fontes de energia que se esgotam com o uso, pois são encontradas na natureza em quantidade limitada, né? Número 2, observe a cena e responda. Escreva o nome dos elementos acima que utilizam combustível fóssil para se locomover. Helicóptero, carro, caminhão, avião e o ônibus. Então, a bicicleta é um meio de transporte que não necessita de combustível para se locomover. Que tipo de energia é necessário para que ela se locomova? Justifique sua resposta. Então, aí é a energia mecânica. Lembra que nós falamos lá atrás sobre energia mecânica? A bicicleta, para se locomover, ela precisa de energia mecânica, que é o próprio condutor
que exerce sobre ela. Então, aí a energia mecânica. Na questão de número 3, tem associe. Renováveis e não renováveis. Então, o ar é uma fonte de energia, é renovável, né? O carvão é uma fonte de energia não renovável. A água é renovável, mas a gente sabe que mesmo ela sendo renovável, a gente está sofrendo com a escassez. O petróleo não é renovável e a vegetação é renovável também, porém num ritmo bem lento, né? A gente sabe disso. Número 4. Como os combustíveis apresentam-se na natureza? Então, ele se apresenta no estado sólido, no líquido e no gasoso. Número 5. Encontre as palavras no quadro abaixo no diagrama, depois complete as frases. Então, aí nós temos combustível, decomposição, extinção, exploração e rulha, né? Aqui, ó, tem as plantas e os animais. As plantas e os animais, pela decomposição do solo, pela decomposição no solo, dão origem ao carvão mineral ou rulha, muito usado como combustível em indústria. E a letra B, a grande exploração desses recursos faz com que eles corram o risco da extinção. Então, gente, façam a correção de forma correta para no momento das atividades vocês terem o que estudar. Lembrando que a atividade no portal já foi uma atividade valendo pontuação e ficou muita gente sem responder, então cuidado, viu? Hoje nós vamos falar sobre eletricidade e vamos falar também sobre o caminho da eletricidade. Gente, a eletricidade ela é uma manifestação de uma das formas de energia, né? Nós falamos de várias formas de energia e no caso da eletricidade é uma energia elétrica, né? E a partir do século XIX, o ser humano ele começou a gerar artificialmente energia elétrica. E a partir disso aí, o modo de vida das pessoas mudou bastante, né? A evolução foi muito grande. Atualmente, a eletricidade ela faz parte de nossa vida e é fundamental. Ela se tornou algo fundamental para o nosso conforto e progresso também. A eletricidade ela pode ser percebida quando nós ligamos a televisão, o computador, nós acendemos uma lâmpada, guardamos o alimento na geladeira para que ele seja conservado, entre inúmeras outras ações do nosso cotidiano. E na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, né? Que são, gente, raios são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que com uma intensidade bem mais forte, né? Bem mais agressiva. Alguns corpos permitem que a corrente elétrica ela passe com facilidade ou não. Esses corpos aí que são chamados passa essa eletricidade de forma mais fácil, mais simples, são chamados de bons condutores de eletricidade. E exemplo desses bons condutores é a água, né? Os metais, a gente sabe que não pode entrar em contato com nada elétrico ligado à tomada perto de água, né? Qualquer metal também próximo acaba ocorrendo uma descarga muito grande de energia. O nosso corpo também, né? O ferro, o cobre e o estanho. Sendo que o ferro e o estanho, gente, eles são, deles serem tão bons condutores de energia, que eles são utilizados na fabricação de fios elétricos. E no caso do mau condutor, dos maus condutores, quando o corpo ele não permite que a corrente elétrica passe com facilidade, é que a gente dá esse nome de mau condutor. Eles dificultam, né, parcial ou até completamente a passagem da corrente elétrica. E os maus condutores são também chamados de isolantes, né? E alguns exemplos é o plástico, o couro, a lã, a madeira e o isopor. O circuito elétrico, para que um aparelho elétrico ele funcione, gente, a corrente elétrica ela precisa percorrer um caminho fechado, passando pelo aparelho, dentro dos fiozinhos do aparelho,
sem nenhuma interrupção. É tanto que quando, por exemplo, o fio ele está mordido, cortado, um pouquinho que seja, já não funciona esse aparelho, né? Ou tem uma funcionalidade ruim. Formando assim um circuito chamado de circuito elétrico, né? Quando acontece o encaminhamento certo, essa fiação correta. Quando, nesse experimento aí, gente, dessa pilhazinha, a gente pode verificar como funciona o percurso feito pela eletricidade dentro de um circuito, né? A gente pode observar que uma ponta do fio de cobre foi fixada, né, com uma fita adesiva do lado negativo da pilha e a outra ponta enrolada na base da lâmpada, que não acendeu, né, porque o circuito estava aberto, evitando a passagem da corrente elétrica. A lâmpada acendeu depois de ser encostada na pilha, porque o circuito foi fechado, não foi encostado diretamente na pilha, né? Nesse caso, a pilha ela serve como fonte de energia que permite a lâmpada aí emitir luz. Alguns cuidados, gente, com energia: não coloca o dedo, nem introduz objetos nas tomadas de forma alguma, hipótese alguma, né? Mantenha os aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros ou superfícies molhadas. Não empine pipas perto de rede elétrica. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada, né? Aqueles famosos T's que a gente usa, não pode, que há uma sobrecarga muito grande, ocasionando aí até curtos-circuitos, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da eletricidade. Qual é esse caminho que a eletricidade faz, né? A energia elétrica, ela substituiu algumas fontes de energia, né? Que o homem utilizava como, por exemplo, o uso de velas, lampiões ou tochas, né? Para que pudesse fazer iluminação e aquecer também, né? E era também, o vapor era utilizado para mover locomotivas e navios. Com o tempo, o homem foi desenvolvendo novos meios de utilização para energia elétrica, né? A tecnologia ela foi impulsionada por essa descoberta e levou ao surgimento de muitos utensílios de nossa vida cotidiana, desde os televisores, como eu falei anteriormente, a computadores e máquinas pesadas. No Brasil, gente, a maior parte da energia elétrica usada é gerada em usinas hidrelétricas, onde a água de rios é represada e utilizada para impulsionar essas turbinas que geram essa energia. Vejamos o circuito da corrente elétrica das hidrelétricas até o consumo nas residências, até essa energia chegar nas residências. A primeira etapa ocorre nas represas, onde as águas elas são represadas e sua queda faz girar abaixo do solo. Uma turbina chamada dínamo, que aciona um mecanismo gerando a energia elétrica. A segunda etapa é a fiação de alta tensão, que cobre o país. Ela começa a partir dessas turbinas, chegando às cidades por meio de postes e torres, né? E as torres elas passam por muitos quilômetros, atravessando até muitos estados. Já nas cidades aí existem estações de distribuição de eletricidade por meio da rede elétrica, formada por postes, transformadores e a fiação apropriada para a iluminação pública e das residências. Nas residências, a eletricidade chega ao condutor e deste passa pela parede, ou não, né? Por meio do conduíte até chegar às tomadas. Esse conduíte é colocado aí são dentro da parede até chegar às tomadas. Nela nós colocamos o fio do eletrodoméstico e fechamos os circuitos, ligamos o aparelho ou desligamos esses aparelhos. Esse fluxo de energia elétrica ele pode sofrer interrupções durante o seu caminho, podendo danificar alguns aparelhos. Então, algumas pessoas elas usam um estabilizador, que é para não deixar que os eletrodomésticos recebam energia demais, né? E acabem aí danificando esses eletrodomésticos. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre energia. Nós finalizamos a nossa aulinha aqui. Peço que vocês deem atenção à correção, atenção na explicação também. A atividade é no livro de ciências, nas páginas 88 e nas páginas 91 e 92, viu?
Que tenhamos uma semana abençoada, boa aula e bons estudos. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição. Tá certo?